Oi, gente, tudo bom? Aqui quem fala é a Gabi, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre o olhar narcisista, porque muitos de vocês me pediram isso e acho que é um assunto bem interessante de a gente conversar, porque a gente que sabe de narcisista, né, a gente que já viu narcisista na vida, sabe exatamente do que a gente está falando, não precisa falar mais nada, a não ser aquele olhar narcisista. Então é disso que eu vou falar hoje. Se você não se inscreveu no meu canal ainda, não esquece de se inscrever se você gosta de assuntos sobre personalidades, distúrbios de personalidades, relacionamentos tóxicos, abusivos, porque eu, como vocês, também já fui vítima desses abusos e hoje eu sou coach em saúde holística aqui nos Estados Unidos e relacionamentos também. Então, hoje eu tento passar para vocês o que eu aprendi com a minha experiência e com as pessoas também que eu converso todos os dias. Então, gente, o olhar do narcisista, né? Como a gente já sabe, eles copiam tudo que a gente faz, inclusive isso. Como eu já falei num outro vídeo para vocês, muitas vezes a gente consegue descobrir que alguém é narcisista por causa essa demora de reação. Porque, como vocês sabem, eles aprendem todos os comportamentos que têm a ver com relacionamentos, né? Comportamentos, por exemplo, de se socializar com outras pessoas. Como eles não têm empatia, eles não conseguem, é um atraso, é um delay, sabe? É um atrasinho, assim, por exemplo, se você fala alguma coisa que é engraçado e ele sabe que tem que rir, não porque ele achou graça da sua piada, né? Ele vai dar risada. E dá pra você ver, a um milésimo de segundo que a gente consegue perceber que se você estiver prestando atenção, você consegue ver que aquela pessoa não tá feliz, se você conta uma piada, ou se você fala que você tá feliz por você, ou se você fala que, nossa, minha mãe não tem mais câncer, ou sei lá, qualquer coisa ótima que aconteceu na sua vida, você conseguiu um emprego legal, você vê que a pessoa não tá feliz por você, mas ela tenta parecer estar feliz por você. Então, tudo que eles fazem, todas essas reações, né, dos narcisistas sempre tem um atrasinho, assim. E, inclusive, o olhar, eles têm um olhar deles próprios, né? Ele também tem um olhar que eles fingem que tem para as pessoas, porque, gente, né? A gente sabe, a gente vê que os nossos olhos são as janelas das nossas almas, né? O que dizem, geralmente. E eu acho mesmo que quando a gente fala com o narcisista não tem nada lá dentro, assim, de bom. Porque é assustador. Se você sabe do que eu tô falando, desse olhar, você sabe muito bem do que eu tô falando e como é assustador. Eu me lembro, gente. Eu me lembro. Primeiro eu me lembro crescendo, né? Como eu tinha medo do meu pai. Morria de medo do meu pai. E eu tinha medo daquele olhar. Eu parei pra pensar, pra fazer esse vídeo, eu comecei a pensar, quem que eu posso falar, né? Será que todas as pessoas tinham aquele olhar? E tinham. Todas as pessoas tinham um olhar. Todas as pessoas narcisistas que eu já convivi têm esse olhar. Tem uma amiga minha que eu ainda não consegui. Agora eu vou começar a prestar atenção porque eu sei que ela é narcisista e quero ver se ela consigo capturar, né? Esse olhar quando. Porque eles fingem que tá tudo bem, eles fingem até expressões faciais, eles copiam da gente, porque eles não têm emoção, eles não têm sentimento. Então tudo que a gente faz, se eles acham, nossa, se eu fizer isso, eu vou parecer mais empata. Se eu fizer isso, eu vou conseguir me relacionar melhor com as outras pessoas. Então, e é por isso mesmo, gente, quando você sai de relacionamento com um narcisista, de repente você vê que a pessoa tá fazendo a mesma coisa que você fazia, ou falando coisas que você fazia, que falava pra esse narcisista, de repente agora ele tá falando essas coisas pra menina que ele tá junto, pro cara, se for uma mulher. Então, gente, eles copiam até as nossas expressões faciais. Só que quando a gente briga com eles, quando as coisas não estão indo certo, quando eles estão com a raiva da gente, quando eles estão tentando se vingar, logo antes de eles fazerem tratamento de gelo, por exemplo, ou quando eles, assim, quando você pega eles numa mentira, é aí que você vê quem eles realmente são.
porque eles vão começar, meu, vocês sabem o que que é. Eles, como, parece que os olhos dele, parece filme de terror mesmo, né? A gente que presencia isso, na hora, a gente não percebe o que que é, mas a gente fica com medo, né? Eu lembro de estar com um puta de um medo do meu ex-marido, por exemplo. Eu lembro daquilo, daquele olhar dele. E me vinha na cabeça quase todos os dias eu tinha medo daquilo, que aquilo acontecesse de novo. E assim, parece que os olhos ficam pretos, parece que não tem nada atrás daquele olhar de nada bom, parece que só tem coisa ruim, maligna, maléfica. Parece que, sabe, parece. Ai, eu não quero falar isso, mas parece que é o demônio, sabe? É, eu lembro até que tinha uma foto do meu ex-marido, ele brincando com os irmãos dele, fingindo que tá morrendo de fome e tá devorando uma comida, e ele fez aquela cara e tiraram uma foto dele fazendo aquela cara. Nossa, eu tinha medo daquela foto só de ver, porque me lembrava muito a cara que ele fazia quando ele tava com raiva. E vocês sabem, né, gente? Mas aí a gente fica pensando, será que isso é verdade? Será que acontece? Então, está nos livros isso? Tem alguma coisa, né? Alguma prova que isso acontece com todos os narcisistas? Eu já procurei sobre isso, para falar a verdade, eu não achei nada sobre isso. Eu já ouvi documentários na televisão falando que os olhares narcisistas, porque eles não têm sentimentos, geralmente são tipo olhares mortos, sabe? Então você vê as pessoas que estão sendo julgadas, é, eles estão lá, mesmo as pessoas falam que eles vão ser julgados por não sei quantos anos, vão ter que ficar na prisão, sei lá o quê, e a pessoa assim, não mostra nenhum sentimento, nada, só tá assim, né? Você não consegue ver nenhum sentimento dentro do olho, nada. Então é assim, como se não tivesse, como se fosse um olhar seco, como se fosse um olhar que não tem, não expressa absolutamente nada. E isso que que dá medo, né, gente, se a gente for pensar. Porque é um olhar um olhar que não significa nada. Se a gente pensa tudo que a gente passa na vida, as nossas experiências, as nossas coisas boas, as nossas coisas ruins, a gente consegue, quando a gente olha para o mundo, ou é uma coisa muito boa, a gente tá triste, o jeito que a gente vê o mundo tá no nosso olhar, eu acho. E quando a gente pensa em as pessoas não têm nada, né? É porque não tá nem aí mesmo, né? Não, como eu tô falando, não tem, acho que nunca não tiveram provas disso, só vi num documentário mesmo que eu assisti falando sobre isso, mas faz um tempinho já, inclusive. Mas eu acho que a gente era um caso de se estudar, né? Tem muitas coisas ainda sobre narcisistas que precisam ser estudadas, estão sendo pesquisadas, as pessoas acham coisas diferentes, por isso que por isso que esses distúrbios de personalidade, você vê, pega um livro falando de uma coisa, pega o outro livro e fala uma coisa completamente contraditória. Então é por isso mesmo que eu faço esses vídeos para vocês terem a sua própria opinião sobre isso também, como eu também tenho a minha própria opinião. Então eu gosto de falar de assuntos diversos para vocês terem a sua opinião sobre isso. E esse olhar, a gente que já viveu com narcisista, a gente sabe do que a gente está falando, né? Eu já perguntei isso para outros psiquiatras que eu já vivi junto. Todo mundo fala que não, o que é isso? É porque você estava com medo, então esse medo foi o reflexo do seu medo que você viu no. Já vi um monte de coisa, sabe? Mas eu lembro desse olhar e não. Quem já viu não consegue tirar da cabeça, sabe? É de dar medo mesmo. Então eu queria que vocês colocassem aí nos comentários o que você acha desse olhar, se você já viu o que eu tô falando, o que você acha que significa. Porque é legal a gente abrir essa conversa pra gente saber o que as outras pessoas que foram vítimas também de narcisistas, o que elas têm para falar sobre isso. Então, isso é o que eu tenho para falar. Eu já presenciei esse olhar, já. Gente, quando a gente só conhece o narcisista de verdade quando eles estão com raiva. Porque eu já falei em outro vídeo também, quando eles estão com raiva da gente, eles xingam a gente, eles falam um monte de coisa pra gente horrorosas. E geralmente numa briga, olha só, numa briga com uma pessoa normal, num relacionamento normal,
quando a gente briga, a pessoa sempre fala mais e depois se arrepende, né? Por exemplo, vai e xinga de alguma coisa, depois se arrepende, ah, desculpa, não devia ter falado aquilo, mas mesmo assim não dá pra gente esquecer nunca. Por isso que eu sempre falo, quando você tá brigando, é aí que você tem que ficar. É, você tem que ficar ciente do que você tá falando, porque as pessoas nunca esquecem do que a gente fala, né? Então, então as pessoas que normais brigam e falam alguma coisa que possa ofender a outra e se arrependem depois, né? Porque não é verdade. Só falou isso pra machucar naquela hora e tudo mais. Agora, a diferença com o narcisista é eles só mentem o tempo inteiro. A única vez que ele vai falar a verdade, ou ela, se for mulher, é quando vocês estão brigando. Aí que eles vão, daí solta o cachorro e você vai ouvir um monte de baboseira, um monte de coisas horrorosas pra você, mas isso é exatamente o que eles pensam de você. Essa é a única hora que eles estão falando a verdade pra gente, quando eles estão brigando. E daí o que a gente faz? Quando eles voltam e falam, ah, desculpa, eu só tava nervosa, a gente acha que é como se fosse uma pessoa normal faria, né? E daí acaba desculpando porque achou que. Mas não. No caso de narcisista, aquela hora que eles estão brigando é aquela hora que eles estão falando a verdade pela primeira vez, né? As únicas vezes que eles falam a verdade. Então, gente, escreve aí no comentário que fiquei com dúvida agora o que vocês acham do olhar narcisista. E a gente vai se falando. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de me dar um like aí. E para vocês que não se inscreveram, não esquece de apertar no sininho para vocês sempre receberem notificação quando eu lançar os vídeos. E não esquecem de compartilhar esses vídeos que eu faço com o pessoal para todo mundo, a gente conseguir espalhar, né, essa consciência de quem são esses narcisistas nesse mundo de narcisistas e empatas que a gente vive. Um beijão para vocês todos, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.